Queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente, para nós meditarmos rapidamente uma palavra aqui, Salmos 27, 13 e 14, amém? Salmos 27, 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então, essa palavra, ela vem de encontro à nossa necessidade, porque nós anseiamos por isso, né? Que as coisas aconteçam, que aqui na terra nosso planejamento dê certo, que as pessoas se dê bem, que realmente as pessoas possam fluir diante de Deus, e através delas as pessoas vão levar também o fluir de Deus a outras pessoas, amém? Eu queria assim, nessa noite, falar um pouco sobre discipulado, amém? Falei para o meu pai o seguinte: vou falar sobre discipulado, mas esse assunto que nós vamos falar, ele só vai funcionar se for colocado em prática, porque discipulado, ele é a prática do discipulado, né? Então, se de repente, eu não sei como é que está a igreja, ou as igrejas, se está organizado o discipulado, se está realmente alinhavado o discipulado, mas se não tiver, ainda dá tempo. Tem como você fazer uma programação. Eu sou um discípulo chato, porque o meu discipulador, ele, por algum motivo, ele é muito ocupado, ele liga para mim e fala assim: eu não vou poder reunir contigo hoje. Aí amém, na primeira semana é amém. Aí quando é na segunda semana, se ele vier me ligar dizendo que não vai reunir, eu já, não é que eu puxo a orelha dele, mas eu digo: estou precisando de discipulado, ele já falhou, vamos ter que ver outra data paralela para que a gente não perca o discipulado, né? E é a responsabilidade do discipulador, né, marcar um dia, e também interesse do discípulo buscar isso no discipulador, porque os dois precisam trabalhar de forma, alinhada, amém? Então, esse material que eu estou passando para vocês é um material da INC, também é um material que a gente dá já é específico para a líder de célula, que é o CPL, né? Que é o curso de treinamento de líderes. Então, esse material é um material assim, muito, rico e muito simples também o seu conteúdo, amém? E vamos olhar aqui Mateus 19, 20, que todo mundo já sabe, fala assim: portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Estou abreviando, tá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, amém? Então, discipulado, ele tá totalmente ligado no ID do Senhor, amém? Não tem como eu tirar esse vínculo, não tem como a gente falar de discipulado se a gente não mencionar a grande comissão, porque quem deu essa ordenança foi o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aquele do qual, a gente tem um grande exemplo dele, que ele fez milhares de discípulos, além de grandes feitos, milagres, prodígios. Mas uma das coisas que não valeria a pena Jesus vir ao mundo, se ele não tivesse implantado, se ele não tivesse treinado, se ele não tivesse selecionado discípulos, se ele não tivesse chamado pessoas para ouvir a palavra, para ser, comissionado, discipulado, hoje nós não estaríamos aqui, amém? Hoje não valeria muito a pena, porque como eu iria ouvir, eu iria ter um conhecimento mais profundo se não teria quem falasse a nós, amém? Então,
o discipulado ele é essencial na vida cristã, ele é o centro da nossa vida. Se formos olhar bem afinco a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? Quem foi o discipulador de Adão? Quem pode me dizer? Deus. O próprio Deus. A Bíblia fala que todo finalzinho da tarde ele ia lá, né, com Adão, passear no jardim, e eu creio que era ali. Deus falava assim: Adão, como é que tá? Tudo bem? Rapaz, tem um bicho ali que eu não sei como é que dá o nome dele, eu estou aqui pensando, eu não sei se eu vou o nome de camelo, de coelho, estou assim meio virulado com relação a esse bicho aí. Tem uns insetos aí também que eu, né? Então tinha já esse vínculo, não tinha um nome, mas já tinha um vínculo, já tinha algo que já se dizia, que já era predisposto a isso. Amém? Logo a seguir, né, veio Moisés, né, já muito tempo depois. Quem foi o discípulo dele? Quem foi? Além dele aprender toda a cultura, né, egípcio, ele era formado na ciência, né? Mas o sogro, né? Hã? O sogro, né? O Jetro também deu uma força a ele, né? Mas toda vez que ele queria uma direção, ele queria algo, vamos voltar mais um pouco. Quando ele foi chamado para livrar o povo de Israel, né? Deus usou uma sarça, porque não tinha que usar na época, usou uma sarça e falou o que ele deveria fazer, era um discipulado, né? E toda vez que, quando ele já estava no chamado, que ele precisaria de uma direção, ele ia para onde? O monte. Então, assim, se a gente for citar, né, exemplos, a gente vai ver que isso já era praticado, isso já era, sabe, de forma bem clara. E na grande comissão, né, nós precisamos entender que fazer discípulo, né, é preciso a gente entender algumas coisas que tem nesse versículo que a gente acabou de ler. Como, por exemplo, a gente pode observar que tem três verbos essenciais para que eu e você possamos entender o que Jesus quer para a nossa vida. Por exemplo, ir, batizar e ensinar. Amém? Quando fala de ir, né, fala de uma atividade evangelística, né, ir atrás do pecador, buscar o perdido com a mensagem da salvação. Fala para ir, né, para você fazer esse trabalho. Ele deu para mim, para você esse trabalho, para me ir. Quando o pastor Paulo fala assim para sua esposa, vá comprar algo, ou vá buscar algo, né? Automaticamente ela tem que ir, né, irmão? Tem que ir lá buscar, ou comprar, ou pagar, porque foi dado uma ordenança a ela. E assim somos nós, né? Quando ele falou ide é porque nós temos que, né, sair, como eu já falei, de dentro da igreja, de dentro desse vínculo aqui, ó, congregacional, né? Sair da nossa zona de conforto, sair da nossa, sabe, da nossa estabilidade. Porque, claro que pessoas vão entrar aqui que não conheceram Jesus, mas se nós não tivermos esse trabalho de evangelizar, esse trabalho evangelístico para alcançar o perdido, amém? Para alcançar aquele que realmente está precisando, como Jesus falou, como ele mesmo fez. Ele ia de cidade em cidade, né? Ele treinou os seus discípulos, chamou os 70, enviou 2 vezes o campo missionário, né? Ele foi junto, mas depois ele ficou e pediu para o pessoal batizar. Fala de levar a pessoa a fazer um pacto, uma aliança, uma confissão pública, como demonstração da sua transformação de vida, né? E para confirmar a decisão, porque, irmão, antigamente tinha várias atividades litúrgicas na igreja, né? Só sobrou apenas 2, que foi a Santa Ceia e o batismo.
né? E o batismo, todos nós sabemos, eu sempre gosto de usar essa expressão, que, por exemplo, o Gilvan converteu hoje, daqui um mês tem um batizado, um exemplo. Do dia que o Gilvan batizou, converteu até ele batizar, tem uma grande probabilidade dele se distanciar, né? Ir para o mundo novamente. Eu costumo falar que no batismo, se eu e você trabalharmos direitinho a questão do batismo, no batismo vai sair aquele velho Gilvan que está aí de vez em quando pendurado aí, né? Um exemplo, o Gilvan converteu, e ele é muito irado, muito irado mesmo. Aí o Gilvan é crente, aí está no trabalho, tem um negócio lá, e o Gilvan quer espocar, quer estourar. A gente costuma falar que tem um morto, né, na parte da pessoa, né? A pessoa carrega um morto. E no batizado, querido, porque a Bíblia fala, quem foi batizado será salvo. Amém? Uma ordenança do Senhor. E no batismo, além de ser, sabe, que todo mundo vai lá ver que a pessoa está batizando, por exemplo, o João vai batizar nesse dia que eu falei. Aí a gente chama toda a igreja, convida os parentes, né, convida, sabe, quem puder convidar para olhar o João batizar, porque lá vai ficar escancarado para todo mundo ver que o Gilvan agora fez uma aliança com o Senhor, e que ele agora se aliançou de verdade, amém? E ensinar, providenciar cuidados, ensinamentos básicos de como um novo convertido deve conduzir o seu novo estilo de vida. O novo convertido, ele não sabe por onde começar, ele não sabe nem ler a Bíblia. Se você não tiver ali perto dele, ensinando, orientando ele não vai saber. Se você falar assim, irmão, lá na sua Bíblia é Abacuque, ele vai pensar que é o cachorro da vizinha, né? Abacuque, né? O nome do cachorro da vizinha. Uma vez, só para você ter uma ideia, eu falei com uma pessoa assim, na brincadeira, eu falei assim, Marcelo, eu falei assim, eu estava vindo lá em Raimundos 2,4. Aí a pessoa, mas foi uma brincadeira, eu tinha intimidade com ele, isso que eu falei. Eu comecei a ir, eu falei, não, querido, não tem esse livro aí. Raimundos 2,4. E por incrível que pareça, alguns crentes estavam procurando, né, porque eu trabalhava com adolescente. Então, nós precisamos entender esses três verbos: ir, batizar e ensinar. Quando você ensina uma pessoa, você está produzindo nele um coração de discípulo. Você está produzindo nele uma pessoa em potencial para fazer outro discípulo. Todos aqui que estão aqui, com certeza tiveram um acompanhamento, ainda que não seja sistematicamente, semanalmente, mas todos aqui, pelo menos, né, tem uma pessoa para orientar, tem uma pessoa para conduzir, tem uma pessoa para incentivar, amém? Tem uma pessoa para aconselhar. Então, quando eu e você estamos ensinando, nós estamos fazendo parte do ID do Senhor, amém? Então, nós já vimos aqui a grande comissão, né, que é ir, batizar e ensinar, amém? Fazer discípulo, querido, é muito mais do que apenas evangelizar ou ganhar alguém para Jesus, amém? É cuidar e acompanhar espiritualmente o recém-convertido, como eu estava falando agora há pouco, e levá-lo a se firmar em sua decisão por Jesus, de maneira que cresçam e experimentam uma genuína mudança em suas vidas, se envolvam na igreja, amém? É muito importante, querido. Se não tiver esse acompanhamento, dificilmente uma pessoa vai se envolver com a igreja local. É raro uma pessoa converter e ela levantar a mão e falar assim, irmão, eu quero ajudar em alguma coisa. Não é verdade? Vocês que já estão mais tempo no Evangelho, é muito difícil. É raro. Irmão, a gente trabalha no discipulado, nessa visão. Irmão, aí a gente incentiva, a gente bora, tá? A gente ora, incentiva, discipula. Ainda tem camarada que quer dar para trás. Amém? Mas
em contrapartida, muitas pessoas se levantam, pessoas que, sabe, você não dava nada por ela, você dizia assim, rapaz, isso aí só vai esquentar o banco. É o cara mais improvável para ser um líder. E você vai acompanhando, vai ensinando, quando ele é novo convertido, ele vai aprendendo, ele vai entendendo, ele vai tendo revelação. Por que ele foi convertido? Por que ele aceitou Jesus? Por que Jesus chamou ele? E aí quando ele acende aquela lâmpada, ele diz, opa, eu tenho que ajudar o meu discipulador, eu tenho que ajudar o meu pastor, eu tenho que ajudar os meus, sei lá, eu tenho que ajudar a minha igreja, eu tenho que fazer parte dessa engrenagem que é o reino de Deus. Eu estava falando com meu pai que é o seguinte, lá na Igreja da Paz só tem 2 pastores, acho que eu já falei aqui, até comentei, para 3.000 e alguma coisa de membros, só na central, fora o núcleo e as outras igrejas, né? Somente 2 pastores, né? E dá conta, sabe por quê? Porque vai chegando e aí vai ensinando, vai começando a introduzir, a ensinar, começar a dar o alimento, começar a realmente dar provisão espiritual, porque o trabalho como discipulador, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, o trabalho do discipulador é providenciar para ele, o discípulo, o melhor alimento, né? Uma boa palavra, uma orientação que vai realmente conduzir ele ao crescimento, e enfim. A igreja é um instrumento com o qual Deus conta para realizar esta tarefa. Jesus delegou esta tarefa a fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo. Amém? E esse papel, querido, é para toda a igreja e para a igreja toda. Amém? Esse papel, irmão, a pessoa converteu, nós já temos que trabalhar isso aí na vida dele, já tem que começar mesmo. Lá em Boa Vista, a pessoa converteu, com 24 horas uma ligação, né? A pessoa ligando para ela, parabenizando, ó, parabéns, né? Uma decisão boa, nós queremos te ajudar. Aí já pega o endereço, lá na ficha de decisão dele já tem o dia e a hora que ele quer que alguém vá lá na casa dele visitar. Naquele dia que ele marcou, vai estar uma pessoa lá, batendo na porta dele lá, né? Visitando naquele horário. E é impressionante, eu estava falando, não sei para quem eu estava falando, que quando uma pessoa se converte, ela tem 6 meses, sabe, de empolgação e tal, porque Jesus e prega, evangeliza. Irmão, é nessa hora que a gente tem que trabalhar firme, porque em 6 meses você vai produzir um discípulo muito maduro, porque você vai estar acompanhando, ele vai estar empolgado. Passou os 6 meses, aí, irmão, é só na corda. Estou lhe falando, é só bora. A gente chama crente balsa, né? Sabe como balsa anda, né? Se o rebocador parar, a balsa desce o rio que vai embora, né? E o discipulador é a balsa mesmo, tem que bora, rapaz, né? Bora, Deus quer te usar, Deus quer fazer de ti um discípulo amado, amém? Se eu perguntar aqui para vocês, o que é o discipulado? O que é o discipulado? O que é o discipulado? É muito abrangente, né? Muito grande essa resposta. Cada um pode ter uma resposta. Mas o